Hoje você vai aprender tudo sobre duas das expressões mais famosas da BNT, o idem e o ibidem. Vamos lá? A BNT possui várias expressões em latim que podem ser usadas a depender do contexto. As que são o foco do nosso vídeo hoje são o ibidem e o idem. Essas expressões em latim, elas só podem ser utilizadas quando a gente usa aquele sistema de fazer citações em nota de rodapé, tá? Se você usa o famoso autor data, que é aquele padrão onde a gente coloca o autor e o ano no meio do texto, entre parênteses, você não pode usar o idem e o ibidem. Essas duas expressões, elas são exclusivas para utilização dentro do padrão, né, dentro do sisteminha de citação em nota de rodapé. Então, já que essas duas expressões só podem ser usadas dentro ali do sistema de nota de rodapé, deixa primeiro eu te refrescar a memória em como que funciona essa citação em nota de rodapé, para daí a gente ver como que a gente vai empregar o idem e o ibidem nelas. O nome oficial para esse formato de fazer citação é notas de referências. Então, é esse nome que você vai encontrar se você for buscar isso nas normas da BNT. Mas a maioria das pessoas conhece como nota de rodapé mesmo e não tem problema, tá? E como que funciona esse formato, né, essa forma de fazer citações? A gente não vai colocar o autor e o ano no texto. A gente vai colocar a citação e vai colocar somente um número, como esse meu exemplo aqui, ó. E esse número, ele vai remeter para a nota de rodapé. E quando for a primeira vez que a gente está mencionando uma obra, né, que a gente está mencionando o autor dessa citação que a gente está utilizando, a gente precisa trazer a referência completa aqui em nota de rodapé, como aqui no meu exemplo, tá? Então, eu estou citando o Severino aqui pela primeira vez. Isso significa que eu trouxe aqui todas as informações do livro dele em nota de rodapé. As próximas vezes que a gente for mencionar um autor, a gente não precisa mais trazer a referência completa. A gente pode trazer de forma abreviada, tá? Então, ó, aqui eu já estou na quinta nota do Severino. Ele já apareceu anteriormente, eu já coloquei a referência completa desse autor da primeira vez que eu mencionei ele, tá? Então, aqui nas próximas notinhas, a gente pode trazer de forma abreviada. O que é essa forma abreviada? O sobrenome do autor e o ano, e se for uma citação direta, a gente vai colocar também a página. Lembrando que, para citações em nota de rodapé, permanece o caixa alta, tá? A norma de citações que foi publicada em 2023, ela só trocou o caixa alta para aquelas citações que estão dentro de parênteses no texto, ok? Assim, em nota de rodapé, ele continua o caixa alta, tá? Não tá errado aqui esses exemplos que eu tô te mostrando. Então, veja, aqui eu tenho o Severino 2007, depois eu tenho aqui Tomazelli e Porter de 1992, que também está aparecendo abreviado, por quê? Porque eu já estou aqui na nota 6 do meu trabalho, então eles já apareceram antes com a referência completa. Lembrando que no texto, a única coisa que vai aparecer é o númerozinho. Você não vai colocar o nome desses autores no texto e nem o ano dessas obras aqui no texto. Só o númerozinho que vai remeter para a nota de rodapé, ou de forma completa, se for a primeira menção, ou de forma abreviada assim, né? Ou reduzida, se for nas próximas menções. E aqui, se for dois autores, você pode separar com ponto e vírgula, tá? Como nesse meu exemplo. Aqui trouxe mais um exemplo para te mostrar, ó, é o mesmo raciocínio, tá? Já apareceu antes, já foi mencionado antes, posso trazer aqui de forma reduzida. A referência completa vai aparecer somente na nota de rodapé, quando for a primeira menção dessa fonte que eu estou utilizando. Então, aqui eu trouxe, né, como exemplo, uma notinha aqui com 3 autores, ó, então eles são separados com ponto e vírgula, tá? Aqui eu trouxe um exemplo com etial para te mostrar, então etial em itálico. Aqui a paginação, porque é uma citação direta que foi utilizada nesse texto, e aqui é a mesma coisa, tá? Então, quando eu tenho uma citação direta, eu tenho a indicação da página também nessa fonte. Então tá, entendido como que funciona essa questão, então, de fazer essas citações em nota de rodapé, a gente vai para as expressões. Vamos começar com o idem. Para que a gente vai usar o idem? A gente vai usar quando a gente tem o mesmo autor, mas obras diferentes. Ou seja, citei aqui o Garcia, na nota número 4, é o Garcia 2021. Aí eu continuo ali escrevendo meu trabalho e tal, e vou trazer mais uma citação do Garcia. Só que agora esse material do Garcia que eu estou usando não é mais de 2021, é de 2023. Então é o mesmo autor, mas é outra obra, é outro livro, tá?
Então, nesse caso, eu posso usar o idem para substituir o autor, e aí eu coloco as informações da obra. Então, veja, eu tenho o Garcia 2021, o Garcia 2023, e aqui ainda para fazer uma diferenciação, coloquei uma paginação, porque é uma citação direta, tá? Então, o idem, ele vai servir para mesmo autor, mas obras diferentes. Lembrando que a gente utiliza a abreviação. Essa abreviação, ela vai em itálico nessa citação. E a gente só pode usar o idem quando a gente estiver fazendo citações seguidas e na mesma página, que é exatamente o caso aqui do exemplo. Então, a 4 é o Garcia e a 5 também é o Garcia. Se tivesse qualquer outro autor aqui, se eu tivesse, por exemplo, 4 Garcia, 5 Silva e o 6 fosse o Garcia, já não posso usar o idem. Então, tem que tomar esse cuidado. Também não posso colocar o Garcia numa página e começar na outra página o rodapé escrito idem. Tá errado. Só posso usar em citações seguidas, né, sequenciais, e na mesma página. Se na página seguinte eu tivesse outra citação do Garcia, eu teria que escrever Garcia novamente. Não posso usar o idem. Vamos agora, então, para o ibidem, que é outra expressão que é super utilizada para fazer citações. O caso do ibidem, a gente vai ter tudo igual. A gente vai ter mesmo autor e mesma obra. Então, é mesmo autor e mesma data, tá? Então, aqui, veja, peguei o Garcia de volta aqui como exemplo. Citei o Garcia, 2021. Continuei ali escrevendo meu trabalho e eu trouxe uma nova citação do Garcia. De qual obra? Da mesma. Do mesmo livro lá de 2021. Aí continuei ali escrevendo meu trabalho e tal, trouxe mais uma citação do Garcia. De qual obra? Da mesma. Do mesmo livro de 2021, tá? E aqui eu vou colocar, então, nas notas subsequentes, o IBID para dizer que tudo saiu do mesmo lugar, né? Para eu não precisar escrever Garcia 2021, Garcia 2021, Garcia 2021 3 vezes aqui. Então, você pode utilizar o IBID para fazer essas substituições aí quando for a mesma obra. O IBID, a gente tem essa abreviação aqui, tá? Em itálico, a gente vai colocar também. E mesma coisa do idem, só posso usar em citações seguidas e na mesma página. Então, se pulei para a próxima página e lá eu também vou usar um Garcia, eu tenho que escrever Garcia de volta, tá? Garcia 2021. Eu não posso começar com o ibidem. A pessoa que está lendo o trabalho, ela não pode ter que ficar voltando para páginas anteriores para entender que autor que você está usando, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai usar citações seguidas e na mesma página. Se tivesse um outro autor intercalado aqui, já não podia mais usar o ibidem, né? Se fosse Garcia 2021, aí, por exemplo, botei ibidem. Aí venho aqui para Silva 2024. Aí quero retomar o Garcia, esquece ibidem, tem que escrever Garcia de volta, tá? Só vai funcionar se for assim, um embaixo do outro, para dar essa noção realmente de igualdade com o que veio antes. Se tiver coisa intercalada aí no meio, já não dá para usar. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Bom, você viu aí que o idem e o ibidem só podem ser utilizados na mesma página em citações sequenciais, né? Frisei bastante isso ali nos exemplos. Então, toma bastante cuidado quando você estiver escrevendo o trabalho para que você não passe a informação errada aí na hora de usar essas expressões em latim, tá? A minha dica é que você deixe para colocar expressões só quando o trabalho já estiver praticamente finalizado. Então, enquanto você está escrevendo o trabalho, repita, escreva de volta sobre o nome dos autores. Né? Igual o Garcia 2021 ali. Se tiver que escrever 3 vezes Garcia 2021, um embaixo do outro, escreve. Por quê? Porque conforme a gente vai escrevendo o nosso trabalho, a gente sempre vai intercalando outros autores, né? Um trabalho que está em construção, ele cresce, ele diminui, entra autor, sai autor. E aí, se a gente já vai escrevendo com as expressões em latim, pode acontecer de, no meio do caminho, esse idem ou esse ibidem já não estarem mais se referindo ali ao Garcia, por exemplo. Eles estarem se referindo a outra pessoa, erroneamente, tá? Porque justamente a gente fez essa construção do texto. Então, quer usar as expressões em latim? Então, usa no final, tá? Aí no final você passa uma revisão em todas as notas de rodapé do teu trabalho, fazendo essas substituições a depender do caso e do contexto, se for possível. Em notas que for possível usar, você vai ali, troca, né? Apaga o nome do autor e aí coloca o idem, coloca o ibidem. E onde não for possível usar, já vai estar pronto, tá? E você já vai ter colocado lá o nome completo ali do autor, né? Sem usar nenhuma expressão para isso. Para fechar aqui o nosso vídeo, eu quero lembrar novamente
que o idem e o ibidem, eles só podem ser utilizados em nota de rodapé. Então, você não pode usar o idem e o ibidem no meio do seu texto. É errado. Não pode ser utilizado. Não é para usar entre parênteses, não é para usar quando você está empregando aquele sistema autor-data, né, que a gente traz o autor e o ano no meio do texto. Não pode usar idem e ibidem nesses casos, tá? Só em nota de rodapé. Tô frisando bem aqui isso porque, assim, eu vejo muita gente usando errado e aí fazendo essas indicações no meio do texto lá e tá tudo errado. Não pode usar, tá bom? Deixa aqui nos comentários se você quer que eu traga outras explicações, né, sobre outras regras, outras formas de uso das normas da BNT. E se você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. A gente se vê na próxima. Tchau!